Salve, salve galera. No último vídeo eu tive a gravação interrompida assim de maneira brusca, mas foi por conta que o aplicativo que eu utilizo para gravar ele grava só até determinado tempo, eu acho que 25 minutos, aí ele mesmo interrompe. Mas eu estava falando sobre as propriedades de funções, né, de funções trigonométricas, né, quando a função cosseno, por exemplo, quando qualquer função trigonométrica simples é multiplicado por um fator aqui, esse fator ele vai ampliar ou diminuir a variação no eixo y. Então, 2 vezes cosseno, ele faz uma função que vai ter amplitude 4, né? Amplitude no eixo y 4. Deixa eu ver se eu acho a caixa aqui. Cosseno. Vê, né? Só o cosseno aí é 1, é a metade. O coeficiente aqui do lado do cosseno é 1. Então esses fatores do lado da função ele pode ampliar ou diminuir, né? Porque se for um valor menor do que 1, tipo 0,5, que equivale a 1 meio, ele vai diminuir a função e a amplitude dele aqui no eixo y ficar menor, isso é só meio. Opa, aqui é menorzinha, vai de menos meio a meio. Aqui, ó. Já os valores dentro do conjugado, dentro da variável x, eles podem ampliar ou comprimir, mas com relação ao eixo x, né? Cada ondinha dessa, cada curva dessa, né? Quando está só o x, como a função aqui, sendo só tem x, ele vai tem o valor normal, mas aí se você coloca um 2 aqui, ele vai dar fechar um pouco a curva, certo? Ao invés de ampliar, o 2 faz fechar o dobro, né? E se você botar 3, ele vai dar mais uma comprimidazinha. As ondas vão ficar mais próximas da outra, ó. Isso no eixo x, eu estou olhando agora para o eixo horizontal. E se você colocar valores menores do que 1, ele vai dar uma ampliadazinha. Se você colocar meio, ele vai ampliar mais, né? Mas se você colocar valores maior do que 1, ele vai comprimir. Colocar 5, ele comprime cada vez mais. Certo? Se colocar meio, 0,5, ou a mesma cor aqui, dividir por 2, né? Multiplicar por 0,5. O que ele vai fazer? Ele vai dar uma ampliada. Só um momento aqui que a função não reconheceu. Então, ao invés de multiplicar por 1000, eu vou colocar aqui o dividir por 2. X sobre 2. E quando eu der Enter, ele ampliou. Que a curva ficou mais esticada. Isso no eixo X. Bom, é importante conhecer essas propriedades, né, para facilitar na hora de desenhar gráfico de funções trigonométricas. Eu vou aproveitar e fazer o exemplo da quarta questão, letra E, que ainda é de construção de gráficos, né? Eu fiz a letra A da quarta no vídeo anterior. Na letra E, eu vou ter que fazer a função f de x igual a 2y de x menos π sobre 3. E aí a tabela já está construída aqui na linha do meio. Na linha do meio tem um conjugado, eu ia colocar só o x, mas é o contrário. X é na primeira. Então aqui fica o conjugado x menos y sobre 3. Na primeira o x e na última o f de x, que é a função seno, 2 vezes seno de x menos π sobre 3. Aqui eu tenho aqueles 5 ângulos fundamentais, o zero, o ângulo π sobre 2, vai de 90 em 90, né? ou de π sobre 2 e π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Certo? E os valores para seno nesses ângulos fundamentais
correspondem, né? Eu vou utilizar de novo aqui meu esquemazinho, ao eixo vertical. Tá bom? O seno de zero, né? Quando o ângulo estiver aqui em 0 grau, o seno de zero, no eixo vertical aqui você não vê nenhuma barrinha azul, porque essa barra diminuiu e corresponde a esse ponto. Então o seno de zero não tem medida, o seno de zero é zero. À medida que você vai aumentando o seu ângulo até 90 graus, aí o seno de 90 graus corresponde a 1, que está bem próximo, né? Vou aumentando meu ângulo aqui, é 1. É essa barra em azul, correspondente à medida que corresponde ao seno. E aí você vai aumentando o ângulo sentido a π, que é o 180 graus, a barra vai diminuindo, ó, olhando aqui para a barra, ó, à medida que esse ângulo vai aumentando, essa barra vai diminuindo. Quando chegar em π, essa barra não existe mais, é o ponto. Então, o seno de π é zero. Você vai aumentando o ângulo, a barra aparece de novo, só que com orientação contrária, orientação negativa. E quando chegar em π sobre 3, a barra corresponde a menos 1, que está no sentido negativo. Está aqui o seno de π sobre 3, menos 1. E você terminando a volta, a barra vai diminuindo. Quando você chegar no 300 graus, que é a volta completa, a barra já não existe mais, a barra corresponde ao ponto e o ângulo de 300 graus. O seno de 300 graus também é zero. Está aqui bem próximo de zero, porque ainda não é 300. Na verdade, quando eu chegar em 300 aqui, ele completa a volta, ele volta para 0 grau. Então, 300 e 0 graus são correspondentes, tá bom? Então, na nossa tabela, aqui a gente tem que o seno, quando for 0 é 0, de π sobre 2 é 1, de π 0 novamente, 3π sobre 2 menos 1 e de 2π 0. Só que aqui o seno foi multiplicado por 2, então para cada valor desse aqui, multiplique por 2. Bom, 0 vezes 2 é 0, vezes 1 dá 2, 0 novamente, menos 2 e 0. Bom, e a partir dos valores do centro, eu vou deduzir o valor para cada x. Então, o x no centro está como x menos π sobre 3. Esse aqui, ó. X menos π sobre 3 é igual ao primeiro valor aqui, igual a 0. Então, eu passo para o outro membro da igualdade aqui a fração π sobre 3. Lembra que ela está negativa, quando ela vai para o outro membro, ela vai positiva. Essa é a maneira de falar. Na verdade, o que acontece aqui é somar em ambos os lados o valor π sobre 3. Mas é assim que a gente aprende no ensino médio, quando está fazendo as equações de maneira memorizativa, tá bom? Então, x é igual a π sobre 3. Ele vai positivo. Achei o valor só de x. O segundo valor aqui, x menos π sobre 3 igual a π sobre 2. X menos π por 3 é igual a π sobre 2. Novamente, aqui eu passo para o outro membro, ele vem com o sinal trocado, ele vem positivo. Então, x é igual a π sobre 2, que já estava aqui, mais π sobre 3. E aí é o seguinte, né? Você pode somar essas frações utilizando qualquer método do MMC, por exemplo, ou tem um algoritmozinho para soma de duas frações, que é o seguinte: para achar o valor que fica no numerador, você multiplica em x. Então, 3 vezes π e 2 vezes π. Então, no numerador vai ficar do lado aqui 3π, tem um mais no meio, né? 2π do outro. E para achar o valor que fica no denominador, você multiplica em linha. Multiplica aqui, ó, esse valor por esse. 3 vezes 2 vai dar 6. E aí você tem que x é igual a 5π sobre 6. Ok? Para o terceiro valor, x menos π é igual a π. X menos π sobre 3, aliás, é igual a π. Então, já vou colocar o π aqui. Vai passar para o outro lado o π sobre 3 com o sinal trocado. Ele vem mais π sobre 3. E aí, de novo, utilizando aquele algoritmo, ó, o 3 vem multiplicar aqui o π. Vai ficar 3π.
Sobre esse número aqui, subtende que embaixo tem 1 vezes π dá π. E aí 1 vezes 3, que são os dois denominadores, né? Subtende que aqui embaixo tem 1, vai dar 3. Então, o x do terceiro valor aqui vai dar 4π sobre 3. Para o quarto valor, eu vou ter que x é igual a esse quarto valor aqui, ó, 3π por 2. E o menos π sobre 3, eu vou colocar ele aqui, eu já vou passar ele para outro membro, ele vai com sinal trocado, mais π sobre 3. E de novo, utilizando o algoritmo lá para a soma de frações, 3 vezes esse 3 aqui vai dar 9, 9π, e 3 vezes 2 vai dar 2, 2π. Desculpa, 2 vezes 1π aqui vai dar 2, agora sim, 2π. No denominador nós temos de novo 2 vezes 3, 6. Então o quarto valor aqui vai ser 2 mais 9, 11, 11π sobre 6. E o último valor aqui, para π, 2π, desculpa, a gente vai ter o seguinte, que x vai ser igual a 2π, o último valor lá, já passo para o outro membro com sinal trocado, π sobre 3. E aí ao multiplicar esse 3 com esse 2 eu tenho 6π. Embaixo do 2 aqui não tem nada, subtende que tem 1, 1 vezes π vai dar π, novamente. E no denominador tem 1 vezes 3 dá 3. Então x vai ficar 6 vezes, aliás, 6 mais 1 dá 7. 7π sobre 3. Então aqui minha primeira coluna, né, fica toda preenchida quando eu separar esses valores aqui. Esse valor, esse é o segundo, terceiro, quarto e quinto valores para ser utilizado no gráfico da função. π sobre 3, 5π sobre 6, 4π sobre 3, 11π sobre 6 e por último 7π sobre 3, tá bom? E agora eu vou esboçar o gráfico da função. Esboçar o gráfico da função aqui. Opa. Só um momento. Vou colocar esse gráfico aqui. O eixo vertical e o eixo horizontal aqui. O eixo horizontal aqui. Então, olhando para o eixo vertical, o eixo de y ou f de x, a gente vai ver que os três valores possíveis é 0, 2 e menos 2. Então, vou marcar esse aqui de cima para ser o 2. Esse último aqui de baixo para ser o menos 2. A origem ali no centro é o meu 0 para o y ou f de x. Vice-versa, né? O eixo horizontal, o eixo de x. A gente vai ter espaços simétricos, certo? Correspondente a esses pontos aqui, ó. Então, vou marcar, por exemplo, esse aqui para ser o meu π por 3, π sobre 3. E aí, determinar um espaço aqui para os outros pontos. Então, suponho que aqui é o π sobre 6. Nós que vai ter aqui, por simetria aqui, vai ficar o 4. π por 3 é o mesmo espaço. Aqui vai ficar o 11π por 6. E por último aqui o 7π por 3. Então, nosso exemplo aqui é para desenhar o gráfico. A gente sabe que para esse valor aqui de ângulo, um f de x corresponde a 0. Então, meu gráfico do seno começa aqui, ó.
E à medida que o ângulo vai subindo para esse valor aqui, em f de x a minha função vai crescendo também até 2. Então vou fazer um arco aqui, saindo daqui até o 2. Só um momento que está passando aqui o carro do sorvete. Na hora que você inventa de gravar qualquer aula, começa o barulho. Pronto, aqui tá bom. À medida que o ângulo vai subindo, aí os valores em f de x da função vai descer novamente para o zero. Então a função aqui ela se comporta como decrescente nesse outro intervalo aqui. Então, vou tentar fazer a curvinha um pouquinho melhor. Essa primeira também não está me satisfazendo não. Deixa eu fazer novamente essa curva que está melhor agora. À medida que o gráfico vai crescendo, o ângulo, o arco vai subindo, novamente minha função vai descendo até menos 2, então aqui ela vai decrescer até esse valor aqui, menos 2, né, que aqui o menos 2 é essa linha tá aqui, e à medida que o ângulo vai subindo, ele cresce novamente até o zero, até esse período aqui. Veja que dessa vez, o período da nossa função vai ser esse intervalo, ó, começando em π sobre 3, terminando em 7π por 6. Determinando tudo que a questão pede, né, o domínio da nossa função é o conjunto dos reais, aí é só um trecho, um período, mas a função é contínua, ela não tem corte, então todos os reais é o nosso domínio. A imagem, os valores em f de x da nossa função é no mínimo menos 2, então no mínimo esse valor aqui, minha função fica nesse intervalo, e no máximo 2, no máximo os valores para 2, a imagem então vai de menos 2 até 2, intervalos fechados. E o período, vou colocar P aqui, para o período, vai ser um intervalo 7π, botei 7π sobre 6 ali, cometi um erro aqui. 7π por 3. 7π por 3 menos π sobre 3. Nessa subtração aqui não precisa algoritmo nenhum, porque a parte de baixo é igual, né? Sendo a parte de baixo igual, a gente faz a conta só com a parte de cima. 7 menos 1 dá 6. 6π por 3. E 6 dividido por 3 dá 2. 2π é o nosso período. Bom, vou mostrar no GeoGebra como é que ficaria essa função. Essa função é essa daqui, ó. O interessante é que o nosso período não começou no zero, né? Nosso período aqui da função começou aqui no ponto que é π sobre 3. Está aqui bem próximo de 1, tá bom? Π é um número um pouco maior que 3. Π dividido por 3 é um número um pouco maior do que 1. E o período é essa faixa aqui, ó. E depois segue nossa função. Então esse vídeo como exemplo para questão 4 acho que é o suficiente, porque a questão 4 é a questão mais longa, então demora muito, se pede muita coisa para se fazer em cada item, certo? Então vou finalizar o vídeo aqui e nos próximos eu tento fazer mais de uma questão por vídeo. Grande abraço e até o próximo.